A análise de desempenho tem um potencial absurdo de crescimento. Hoje em dia já cresceu demais, como eu falei, já cresceu demais em relação ao que era. Só que, cara, na boa, ela está engatinhando. A desempenho está engatinhando ainda do potencial que ela tem, potencial de evolução. Muitos lugares ainda fazem aquela análise tradicional de análise coletiva, análise individual. Aí aqui, adversário, relatóriozinho, videozinho de 10 minutinhos para o treinador mostrar na pré-eleição. E, cara, legal, isso é legal. Mas precisa sair disso, precisa evoluir, precisa dar um passo à frente. As pessoas foram evoluindo algumas questões da análise, ela foi se separando em algumas áreas, mas assim, como um todo, ela precisa evoluir a complexidade dela. E eu acho que tem alguns caminhos que ela pode favorecer isso daí. Eu acho que o principal caminho é a questão de informação, não só de quantidade, mas principalmente de qualidade. A qualidade da informação que você produz. Porque hoje em dia você pode produzir uma quantidade muito grande, mas uma qualidade nem tão grande. Então, precisa investir em qualidade. Qualidade de informação. Pedro, hoje em dia tem 500 softwares, tem 500 sites que fornecem diversos tipos de informação muito bons. Mas nenhuma informação vai ser melhor do que a que você pode buscar. Porque você pode buscar uma informação útil para quê? Para o seu jogo. E o seu jogo, com todo respeito aos outros, seu jogo é único. Seu jogo não tem comparação com o jogo do outro. Entendeu? Você pode até compará-lo para ver diversas coisas. Mas o seu jogo é a base de tudo. Então, como o seu jogo é a base, você pode pegar as melhores informações, não vão estar nesses sites. Esses sites vão dar informações muito superficiais. Vão dar informações, distância percorrida, passe, cruzamento, passe no último terço, finalizações em jogadas de linha de fundo. Legal, muito bom. Cara, qualifica isso, qualifica tudo. Qualifica todo esse processo. Pedro, isso dá um trabalho danado. Dá. Mas isso é você fazer análise. Isso é você trabalhar com futebol. Não adianta você trabalhar com futebol, trabalhar com análise, você não vê jogo. Eu já trabalhei com os analistas que os caras não viam o jogo, pô. Como assim tu não vê jogo, cara? Não vejo. Vejo os números, comparo, não sei o quê, vejo os lances do jogador e o jogo. Não vejo. Cara, como assim? Tu não vê. Tem uns caras que não estão vendo o jogo. Cara, não pode. O jogo é sagrado. Você tem que ver o jogo. O jogo vai te dar a informação que você precisa. Você tem que saber, principalmente antes de ver o jogo, que tipo de informação você vai extrair desse jogo. Aonde você vai olhar? Aonde você vai direcionar o seu olhar? Isso faz toda a diferença nesse processo. De quê? De qualificação da análise. Então, voltando, a análise tem um processo de crescer muito, mas ela só vai crescer se as pessoas e os analistas que hoje estão nos principais clubes, que estão nos locais que são produtores de informação, produtores de conteúdo, se esses caras se desenvolverem. Porque se esses caras se acomodarem, vai haver uma estagnação. E assim, a análise de desempenho é como um oceano. Ele está aí, ele existe. Não tem como você fechar os olhos. Você pode fazer o que for, ele vai estar ali no mesmo local, do mesmo jeito. E assim, pode estar mais nervoso, pode estar mais fácil, mais difícil, mas você tem uma área para percorrer muito grande. Então, cara, eu acredito que esse crescimento da análise é incomparável. É incomparável. Nenhuma outra área do futebol vai crescer igual a análise. Nenhuma área. Não tem nutrição, não tem medicina, psicologia, preparação física. Não tem comparação com a análise. A preparação física cresceu um braço para a fisiologia.
Isso muitos anos atrás. Cresceu esse braço. Que até hoje, mais de 20 anos depois, mais de 30 anos depois, continua com esses dois braços. Continua com o cara tendo no máximo ali um biomecânico. Quando tem, muito raramente tem. Entendeu? Então a preparação física pode ter evoluído enquanto performance, evoluído enquanto atividades realizadas, enquanto avaliações realizadas, enquanto nível de estudos em cima do jogo, evoluiu, sem sombra de dúvida, evoluiu bastante. Agora, não foi uma área que se expandiu. Você continua tendo uma quantidade limitada de preparadores físicos. Essa imagem aqui, essa aqui era a minha equipe de analistas no Vasco. Se eu mostrar aqui, essa aqui era a minha equipe de analistas no Flamengo. Eu tinha 2 analistas. O que, na época, era... Porra, o futebol profissional, você com 3 caras trabalhando já era muita gente. Já era bastante gente. Mas ainda é pouco. Se você for olhar hoje, é muito pouco. Então, minha equipe no Vasco, aqui, todos contratados, todos analistas de desempenho, 10 pessoas. Mais o Valdir Bigode, que está na foto. Mas o Valdir Bigode era auxiliar do clube. Mas eu tinha 10 analistas contratados. Muitos dos 10, só o Alberto e eu não fomos estagiários. O resto, todos os outros eram estagiários do clube, que foram formados pela gente, e aí a gente conseguiu efetivar dentro do clube. Mas a gente não começou com 10. Começou, tinha 3. Eu, Kleber e Alberto. Nós 3 começamos o departamento. Esses 10 são os contratados. Então, eu tinha mais de 15 estagiários no clube nesse momento. Além desses 10, tinha mais 15. 25 pessoas. Além desses 25, tinha mais 5 profissionais que eram ligados à captação, que a gente tinha um projeto de captação que em apoio à base, que eram descobridores, tinha mais 5 profissionais. Ou seja, eu tinha 30 profissionais no meu departamento de análise ligado ao Vasco. 30. Isso em 2017. Pô, Pedro, aumentou, diminuiu? No Vasco diminuiu, mas por outros motivos. Mas em muitos lugares, esse número de 30 pode ser ainda maior. Pode ser ainda maior. Óbvio, não eram os 10 aqui, não estavam os 10 no profissional. Tinha base profissional, tinha acompanhamento todo, mas a gente tinha uma equipe muito grande. Muito grande e principalmente, que eu falo para vocês, que produzia futebol. A gente vivia vendo o jogo, discutindo o jogo. Essa é a rotina. Se você abrir mão disso, você está abrindo mão do trabalho, você está abrindo mão de produzir conhecimento. E isso que o jogo precisa de mais conhecimento, mais conteúdo de qualidade. Eu podia ter 10 caras, eu podia ter um só. Eu tinha que produzir o melhor conteúdo para esses caras. Essa é a principal coisa. Então não importa se você está num lugar que você tem 30 pessoas, que nem eu já tive, ou se você está num lugar sozinho, que nem eu já estive também. Então não importa. O que importa é o que você vai conseguir produzir e desenvolver através disso. Pedro, dá para ter mais de 30? Dá. Porque eu vou te falar, eu tinha 30 nessa época e eu precisava de mais. Precisava de mais gente. Porque a cada vez mais que você vai desenvolvendo, você vai tendo novas necessidades. Quanto mais... A gente tinha um protocolo que a gente criou de análise individual lá dentro do Vasco, que esse protocolo, a gente começou desenvolvendo o protocolo pegando lance, todo tipo de lance possível. A gente chegou a ter mais de 220 ações mapeáveis. 220 ações diferentes
poderiam ocorrer ali no jogo, no lance de um jogador qualificado. Então, óbvio, depois a gente acabou achando melhor reduzir a quantidade para dar uma afinada na informação, mas de qualquer maneira as ações estavam lá e a gente estava identificando. Cara, para pegar essas 220 ações, a gente levava 8 horas. Eu acabava o jogo de quarta-feira, geralmente acabava ali perto de meia-noite. A gente ficava de meia-noite às 6, 7 da manhã no clube, analisando o jogo, vendo lance a lance e discutindo, cara, esse cruzamento aqui, qual é o impacto disso aqui no jogo? Pô, impacto, peso altíssimo. Não, cruzamento errado, fraco, peso baixo. E a gente ia discutindo e qualificando ele de acordo com o impacto dele no jogo. Cara, isso, vivenciar isso, viver isso, depois de todo o jogo, cara, nada disso, pô, é incomparável, não tem preço. Isso é produzir conhecimento, entendeu? Então você precisa estar ali, você precisa vivenciar isso daí, vivenciar o jogo, vivenciar a análise, é você produzir coisas novas. Ah, Pedro, eu vou criar um protocolo agora, eu quero... Aí fiz 2 análises, pô, já quero mudar tudo porque vi... Mas não é assim. Você faz, você testa, retesta, vê anota o que você precisa melhorar, sinto necessidade disso, sinto necessidade daquilo. Nesse trabalho que eu estou fazendo, preciso melhorar isso. E a partir daí você vai conseguir. E aí, a partir daí você... Beleza, fiz um campeonato, preciso adicionar isso aqui, preciso retirar isso aqui. Você retira e você adiciona. Mas faça um campeonato inteiro, pelo menos. Tá? Então, pessoal, análise de desempenho é um mundo em expansão. Aproveitem isso daí.